E fala galera, bom dia, tudo bem com vocês? Vamos para mais um dia de análise do Bitcoin e do nosso mercado de criptomoedas. A gente viu ontem um movimento altista do Bitcoin, tal como comentado no vídeo, e ainda assim hoje eu estou trazendo alguns indicadores fundamentalistas muito legais que podem estar aí indicando uma possível alta do Bitcoin. Então vem comigo que eu vou explicar tudo isso e muito mais logo depois da vinheta que eu vou soltar para a gente metralhar a informação aqui nesse canal. Se você não me conhece e não conhece o canal, eu queria te convidar a estar se inscrevendo, aqui eu posto análises diárias do Bitcoin e todo o mercado cripto, comentando de pontos fundamentalistas, análise on-chain, gráfico, sentimento e tudo que esse mercado tem para oferecer pra gente. Queria convidar vocês também para estarem me seguindo nas redes sociais, que os links estão todos aqui na descrição desse vídeo. Sem falar também que se você gosta desse conteúdo que eu posto, me deixa um like, né? Comenta aqui o que você tá achando, compartilha com alguém que você acha que vai gostar. E ontem a gente teve mais uma aula da nossa série de análise gráfica, onde eu estou ensinando a você de fato como analisar um gráfico. Então confere que ficou super legal. Pessoal, sem enrolação, vamos passar no indicador fundamentalista muito legal aqui, que ele é super simples. Vem comigo que eu vou explicar para você como que ele funciona e você vai passar a utilizar ele nas suas métricas também. Ele é o SSR, também conhecido como Stablecoin Supply Ratio, né? Ou então a quantidade de stablecoins em razão. Esse indicador ele é calculado com base no capital de mercado do Bitcoin dividido pelo capital de mercado das stablecoins. Então o que esse indicador ele mostra pra gente? Basicamente, né, quando ele está subindo, ele está muito grande, significa que tem muito capital no Bitcoin e pouco capital nas stablecoins. Então, consequentemente, as pessoas estão muito mais posicionadas em Bitcoin do que nas stablecoins, o que demanda que podemos ver uma força vendedora. E quando esse indicador ele está caindo, ele está bem baixo, significa que tem muitas pessoas que estão posicionadas em stablecoins, né, como o dólar Tether, por exemplo. E logo que a gente tem uma potencial força compradora que pode estar agindo, né? Então as pessoas estão dolarizadas e estão com capital para poder estar comprando Bitcoin. E basicamente, né, aqui em branco a gente tem o preço do Bitcoin e em azul a gente tem essa razão, né, que é o SSR. A gente consegue ver que sim, a gente está caindo bastante desde que começou essa pernada de alta. Estamos em níveis mínimos aí desde 2019. Então a galera ela tá muito mais dolarizada do que ela tava desde antes de 2020, de toda a subida que a gente viu aí. E a gente consegue perceber também que ele é um indicativo muito bom de topos, né? Quando ele dá vários tiros e faz um topo, muito provavelmente a gente pode estar vendo uma correção maior, tal como aconteceu nos dois topos históricos, nesses topos aqui também, né, que o movimento que o movimento do mercado ele teve que dar uma corrigida. E agora a gente está vendo de fato uma queda, né? Enquanto o preço está caindo, as pessoas elas estão se dolarizando mais. E o que significa? Que sim, para longo prazo a gente tem um potencial de compra e as pessoas elas têm dinheiro para poder estar comprando e investindo no Bitcoin e consequentemente isso pode estar jogando o preço para cima. Mas eu queria passar com vocês também esse indicador que eu acho que tem umas 2 semanas que eu passei aqui sobre a quantidade estimada de alavancagem. A gente sabe que a alavancagem é quando a pessoa ela pega dinheiro, ela se alavanca para estar entrando nas suas posições e a gente está em níveis altíssimos, né? Ele é um indicador mais de curto prazo, que ele basicamente vai mostrar para a gente o quão eufórico as pessoas estão na hora de operar no mercado. E a gente, quando eu mostrei, eu acho que estava mais ou menos em algum lugar aqui, né? A gente chegou a ter essa queda depois de toda aquela subida onde a gente chegou nos 48 mil dólares. E com essa outra queda que a gente viu agora no começo do mês de abril, a gente viu as pessoas se alavancando mais nessa queda, o que muito provavelmente, né, o nosso sentimento até demonstrou isso, fez com que o mercado seguisse caindo, porque estava todo mundo apostando na alta, né? Querendo comprar esse pequeno movimento de baixa e consequentemente gerando liquidez para o mercado continuar caindo, né? Pensa comigo, se está todo mundo apostando na alta, né? Quando o preço está caindo, está todo mundo comprado falando que o preço vai subir. Se o preço subir de fato, quem que vai comprar esse movimento sendo que está todo mundo comprado? Então esse indicador parte desse pressuposto com o auxílio, né, ou melhor, o aditivo da alavancagem. Então se as pessoas estão fazendo
isso de comprar com a queda do mercado, achando que o mercado vai subir e ainda assim se alavancando. Se o mercado for na direção contrária, que é bem provável porque está todo mundo apostando nessa direção de alta e também está todo mundo se alavancando, o que impulsionaria a queda, muito provavelmente o mercado poderia cair mais. Então o que me deixa com um pé atrás desse leve movimento de alta que a gente teve ontem é justamente o fato das pessoas estarem muito, mas muito alavancadas nessa queda. Então, se o preço cair, essas pessoas elas vão ser liquidadas, vão ser estopadas, tal como eu passo bastante aqui no sentimento do mercado, e consequentemente o mercado ele pode seguir no movimento de queda. A gente vai analisar esse curto prazo melhor aí no gráfico, mas não deixa de ser um fato importante para estar passando para a gente ficar de olho, porque a gente ainda pode estar vendo mais queda aqui falando de curto prazo, tá? Mas um motivo para vocês protegerem capital e aproveitarem movimento de alta para estar reduzindo de certa forma a exposição. Pessoal, o próximo indicador Fear and Greed Index, né? Eu escolhi passar nele aqui hoje, porque a gente já está vendo há vários dias o mercado bem parado, né? Desde ontem e nos dias prévios a isso. E a gente consegue ver, galera, que mesmo com o mercado parado, eu vou até abrir o gráfico rapidinho aqui para ver quanto tempo que ele ficou. Olha só, desde o dia 11 de abril ele ficou consolidado aqui entre os 39 e os 40 mil dólares, né? Dia 11 de abril a gente viu umas quedas muito drásticas, né? Ele foi aí do valor de 34 para o valor aí de 20, então ele perdeu quase que 14 pontos com o mercado consolidado. Esse é um indicador fundamentalista, chegou a denotar extremo medo. E por que eu estou passando isso aqui para vocês? Porque esse indicador ele não só considera o preço do mercado. O mercado caiu, então significa que está em medo, o mercado subiu, ele está em ganância. Não, ele considera várias coisas, né? Se a gente descer um pouquinho mais embaixo, a gente vê que ele considera não só a volatilidade, mas também o volume de negociação, as pessoas falando em redes sociais sobre o ativo, a própria dominância, pesquisas. E tudo isso, né, se teve uma queda na pesquisa, se teve uma queda na dominância, tal como a gente viu, se as pessoas elas começaram a falar menos em rede social, significa que o mercado ficou com mais medo do Bitcoin e do mercado de cripto, né? As pessoas, os investidores, eles ficaram com mais medo e consequentemente esse indicador ele caiu porque as pessoas, o sentimento fundamentalista do mercado, ele está denotando medo. Então, bom, a gente segue em zonas assim de buscar acumulações para o longo prazo, assim como o nosso indicador lá do SSR mostrou para gente. E juntamente a ele a gente tem outro indicador fundamentalista que aponta que para o longo prazo está num período muito bacana da gente estar buscando pontos de acumulação. Pessoal, nosso order book, eu sempre passo aqui com vocês, a gente teve uma leve subida, o que fez com que as forças compradoras e vendedoras ficassem mais equiparadas, né? A gente estava ali próximo aos 39, que era um ponto de suporte muito forte e também um ponto extremamente desfavorável para se atuar vendido. Isso fez com que muitas pessoas quisessem comprar aquele ponto e agora com essa subida do preço chegando novamente ao patamar dos 41k, a gente já está numa região que não está tão próximo do suporte. Ainda estamos bem longe da resistência, né, o que faz com que o preço ainda possa subir mais um pouquinho, imagino eu, analisando o order book, né, depois a gente vai ver no sentimento, mas a gente só vai ter resistências mais importantes próximo aos 44 e os 45, passando isso só lá nos 47, 48, 50, que são as partes dos topos prévios. Enquanto suporte, caso a gente perca os 39k, ainda vão ter pessoas querendo comprar os 38, 37, 35, 31, 30, tal como todo esse range entre os 30k e os 40k, que se mostraram muito importantes para segurar o preço durante várias vezes ao longo de 2020 até agora em 2022. Passando em gráfico e antes da gente ir para o Bitcoin, eu queria passar no S&P 500 porque o mercado está bem relacionado esses dias e a gente sabe disso. A gente está tendo agora até uma possível rejeição desse fundo, né? A gente encontrou um suporte bem forte aqui, próximo aos 4.380 pontos e estamos tendo uma tentativa de retomada, tá? Aqui nos gráficos menores. Eventualmente, se a gente conseguir ter uma retomada, a gente pode estar tendo um repique até considerável aqui, quem sabe a gente consegue romper a região das médias e logo, né, com isso a gente pode sim
tá vendo o preço caminhar bastante aqui, né? E consequentemente puxar o mercado cripto, né? A gente pode estar vendo um topo aqui contra essa região dos 4.600. Lembrando que no gráfico semanal a gente segue no movimento bem saudável, na verdade. A gente fez um fundo ascendente contra a região dos 4.100 pontos. A gente está em busca aqui de um fundo ascendente. Esse fundo ascendente ele ainda está bastante saudável. Se a gente puxar uma Fibo aqui, né, pegando desse fundo até esse topo, a gente está ainda rejeitando essa região do 382, o que mostra que é uma correção bem altista e bem saudável. E a gente pode estar vendo sim uma continuação desse movimento, o que podia e pode, na verdade, eventualmente levar as criptomoedas para o mesmo caminho. Nossa dominância do Bitcoin, deixa eu ver o que tá rolando aqui, porque a gente está tendo uma consolidação, na verdade, né? A gente caiu bastante, o capital foi para as altcoins e agora a gente está brincando aqui dentro dessa range de consolidação, o que significa que o mercado ele está indeciso com relação a investir no Bitcoin ou investir nas altcoins. E tudo isso devido ao cenário de medo do mercado internacional, né? Se a gente olhar questão na guerra da Rússia com a Ucrânia, a questão da taxa de juros nos Estados Unidos e toda a questão inflacionária, e como eu comentei com vocês, o lockdown que causou essa queda aí ao longo da semana passada, né? Então eu acho que o Bitcoin vai basicamente direcionar para onde esse capital de mercado vai. E minha opinião, tá, é que se a dominância subir, pode ser porque o Bitcoin vai começar a cair e as pessoas vão fechar suas posições de altcoins e migrar seu capital para o Bitcoin, que é menos volátil e serve de proteção de capital. Caso o Bitcoin ele siga subindo, né, a gente veja um momento de euforia, o mercado pode se interessar em se expor mais às altcoins, uma vez que elas são mais voláteis que o Bitcoin e podem estar apresentando melhor percentual de variação, o que de certa forma tem uma chance até maior de acontecer, ao meu ver, que a gente está fazendo um fundo aqui no semanal da dominância, tá? E esse fundo significa que o capital ele está tendendo no médio prazo aqui a ir para as altcoins, então é perfeitamente aceitável que a dominância ela siga caindo. Nosso Bitcoin, olhando aqui aquele movimento de alta, né? Eu tinha comentado com vocês sobre essa linha de tendência, eu tracei ela, eu acho que foi numa hora. E logo depois que eu postei o vídeo a gente teve um rompimento, né? O rompimento daquele inside bars, juntamente com essa linha de tendência, fez o preço atingir aqui os patamares próximos aos 41.500, né? Quase 42 mil dólares. E agora a gente está passando por um movimento corretivo após essa onda impulsiva. A gente está buscando por um fundo ascendente no 4 horas contra os 39.600. Qualquer coisa acima dos 39.600 é um fundo ascendente. E quanto menor essa retração, maior a probabilidade de continuação do movimento, tá? Se a gente fizer um fundo ascendente e eventualmente inverter aqui, a gente vai se manter na tendência de alta, tá? Porque a gente fez aqui, olha só, fez um fundo, fez um topo, fez um fundo ascendente aqui e rompemos esse topo, e isso fez um pivô de alta, e a maior probabilidade é que a gente se mantenha nessa tendência de alta. Enquanto a gente se mantém nessa tendência de alta, a gente vai seguir em busca daquele topo descendente no diário que eu comentei com vocês, que é aonde eu vou estar buscando parciais, porque a gente segue sim na tendência de baixa, e isso, né, por mais que a gente tenha tido um momento leve de volatilidade ontem, a gente ainda está longe da região das médias, a gente está longe dos nossos topos prévios próximos aos 47 mil dólares, e qualquer coisa abaixo dos 47k é um topo descendente no diário, né? E falando um pouquinho mais de longo prazo, a gente segue dentro dessa cunha ascendente aqui, né, o canal de alta aqui no semanal, que é uma figura que ela tende a romper para baixo, ainda mais face a esse cenário de queda. Então não me surpreenderia se a gente visse um movimento descendente até forte. O sentimento do mercado ele pode estar mostrando probabilidades aí para a gente, juntamente com a alavancagem que a gente viu no começo do vídeo. Então muito cuidado, eu estou utilizando esses movimentos de alta para estar diminuindo um pouquinho a minha exposição, mas isso eu vou falar melhor nas considerações finais. Então fique até o final do vídeo, que é extremamente importante você saber, e também eu vou estar falando o que eu estou fazendo exatamente agora, as posições que eu estou tomando. Galera, o nosso sentimento do mercado, ele até que está dando uma melhorada, né? Com a subida de ontem, a gente aumentou a quantidade de vendedores atuando próximo a esse ponto de resistência. Imagino que quanto mais a gente testar aqui os 41, 42,
mas o nosso long short ratio ele tenda a cair, tal como a gente viu acontecendo ontem. E o long short ratio em queda, ou seja, pessoas entrando vendidas no mercado, basicamente significa liquidez sendo adicionada para tá rompendo essa região de resistência. E consequentemente o movimento de alta está continuando e a gente seguir em busca do topo descendente pelo diário. Por que que a gente de fato achou um fundo aqui nessa região, né? Além da gente ter tido muita liquidação aqui próximo aos 39k e rejeição, né? Ou seja, instituições alocaram grande capital aqui, elas tinham interesse em estar comprando essa região, tanto que eles mandaram o mercado para baixo e mesmo liquidando esse tanto de gente, né? Eles fechando posições, eles sendo obrigados a vender, não passou desse ponto, ou seja, tinha um capital que estava comprando a posição de quem estava sendo obrigado a vender. A gente testou aqui 3 vezes essa região sem sucesso no rompimento e quando a gente foi testar pela última vez, a gente viu uma queda no long short ratio, né? Ou seja, pessoas que estavam entrando vendidas apostando nesse rompimento. E o que as instituições fizeram? Viram que estava o pessoal apostando nesse rompimento descendente e na continuação de uma queda que já se estendia por quase que uma semana e meia, 2 semanas, eles mandaram o mercado para cima para estar liquidando essas pessoas aí. E ainda assim, quanto mais as pessoas seguirem querendo shortar esse movimento, acreditando que essa queda pode estar continuando aqui no curto prazo, mais as instituições vão ter interesse em estar julgando o mercado para cima e, consequentemente, né, liquidando essa galera que agora está apostando vendido. Então, resumindo, a gente deu uma melhorada no nosso sentimento do mercado, ainda temos uma proporção relativamente alta de vendedores e compradores, né, tem 2,2 vendedores para cada comprador, o que me faz ainda estar buscando distribuições nesse movimento. Mas é um indicativo de que a gente pode estar vendo o preço continuar a subir, tal como aconteceu ontem. Galera, considerações finais, o que eu estou de olho? A gente tinha aquele inside bars no gráfico diário, rompemos de forma ascendente e isso estipula que agora a gente está em busca do nosso topo descendente contra a região dos 47 mil dólares. Qualquer coisa abaixo de 47 mil dólares é um topo descendente. Enquanto esse topo estiver sendo formado, eu vou estar buscando distribuições. Onde que eu vou distribuir? Onde a gente vê que tem muito token alocado aqui, né? Por exemplo, os 44 mil dólares parece um lugar propício para estar buscando uma distribuição. Abaixo dele, né? Os 43.900, 43.800, quando a gente vê bastante liquidação aqui, né, que significa que tem pessoas que estão ficando presas, são pontos legais. Região das médias, região de topos prévios, né, a gente pode pegar também Fibonacci. Fibonacci é um belo de um alvo para a gente estar buscando aqui para realizar umas parciais. Então olha só, junto com a região das médias a gente tem o nível de 382, lá nos 44 a gente tem o nível de 618. Ou então, quem sabe, caso a gente chegue próximo a esse topo aqui e próximo ao topo do canal, tá? Isso aqui também é um ponto fortíssimo de resistência que já segurou o preço aqui 3, quase 4 vezes aqui, e isso poderia ser um indicativo também de estar fazendo parciais. Por isso que eu faço parciais, para estar baixando o meu preço médio. Tomei bastante posição aqui quando eu vi que o preço não estava caindo, né? Quando eu comentei para vocês, long short ratio caindo, a gente achou uma base de preço aqui, eu pesei um pouco mais a mão, justamente acreditando nesse rompimento da figura de ontem, que de fato aconteceu. E agora, né, que eu estou posicionado, eu já estou fazendo minhas parciais, inclusive eu já fiz parciais para já deixar o meu stop aqui no 0 a 0. E quanto mais o preço subir e mais parciais eu fizer, mais o meu preço médio vai caindo aqui, enquanto o meu stop vai continuar paradinho aqui nos 39 mil dólares, né, abaixo dos 39k. Então, consequentemente, se o mercado, né, ele seguir essa premissa da alavancagem juntamente com o sentimento dessa figura que tende a romper, eu vou ser estopado, mas por causa das parciais que eu estou fazendo ao longo do caminho, eu vou ser estopado no lucro, eu vou ter capital para estar reentrando, né, e inclusive ganhando munição nessa queda, né, ganhando poder de compra enquanto o mercado cai e eu sigo dolarizado, que é a mesma estratégia que eu fiz quando eu tomei o stop aqui nos 44k. Eu vinha levando swing desde os 33, 34, fazendo parciais,
Meu preço médio ficou lá embaixo, meu stop ficou aqui em cima. Quando eu fui estopado, eu saí no lucro, eu tinha bastante capital para estar reentrando nessa queda e aumentei a minha posição aí, olha só, com 11% abaixo do preço de stop. Então se eu tivesse, por exemplo, um Bitcoin, eu tivesse tomado um stop em um Bitcoin, era como se eu tivesse comprado 1,1 Bitcoin aqui embaixo por causa dessa queda e por causa da gestão de risco. E por isso que é importante você saber gerenciar os seus riscos na hora de fazer a operação, porque independente do mercado estar subindo ou estar caindo, você pode sim ter lucros consistentes aqui nesse mercado, coisa que eu mostro aqui para vocês de forma aberta e diária. Então se você gostou desse vídeo, já comenta aqui embaixo o que você achou, críticas, dúvidas, sugestões. Deixa o like, que isso ajuda bastante o canal, compartilha com quem você acha que vai gostar. E não esquece também de ver a videoaula que eu postei ontem, que está super legal, sobre candlesticks e a importância da análise gráfica, assim como toda quarta-feira eu vou estar postando uma nova aqui no canal. Então eu vou ficando por aqui, tenho um excelente feriado, né? Amanhã vai ser feriado, não vou conseguir gravar o vídeo, mas ainda assim me sigam nas redes sociais, né? O Telegram, o Instagram e lá no Slack, que é totalmente gratuito o meu grupo, que eu vou estar postando sim atualizações do mercado à medida que os movimentos forem acontecendo. Então eu vou ficando por aqui, tenham um ótimo feriado, aproveitem e tamo junto, galera. Valeu!